Fala pessoal, no ar mais um podcast aqui pra vocês. Pra quem tá chegando pela primeira vez, sejam bem-vindos. Me chamo Lucas Ribeiro e você está escutando Sessão às 6. O tema dessa semana é o último filme da Disney Animation de 2021, Encanto. Um fato curioso é que esse é o 60º filme da Disney Animation. E sim, como muita gente estava apontando na internet, realmente foram precisos 59 filmes para Disney decidir fazer um em que a protagonista usa óculos. O que é um comentário engraçado, mas mostra que só agora eles estão dispostos a inovar um pouco. Não só com o físico dos personagens, claro, mas enaltecer diferentes culturas, aqui no caso a colombiana. Vai ser uma conversa bem legal e lembrando que o papo nunca acaba por aqui. Se vocês acessarem o @sessão às 6 no Instagram, não só vão ficar por dentro dos episódios lançados e outras novidades, como também fica mais fácil trocar uma ideia com vocês e saber o que os ouvintes acharam dos filmes. Adoro saber a opinião de vocês também, então só conferir lá. E outra coisa, quando decido trazer uma animação que tá em cartaz nos cinemas, tipo Encanto, como o público ainda não pode escolher se quer assistir dublado ou legendado, procuro assistir as duas versões, dublado em português e a versão original, no caso dublada em inglês. Então, as duas vão ser comparadas e levadas em consideração, beleza? Avisando também que não haverão spoilers durante esse episódio. Da história mesmo, vou falar só o que o material promocional já revelou. Sejam pôsteres, teasers, trailers, o que tá na sinopse, beleza? O que foi usado para divulgar o filme eu não considero spoiler. Então, quem não viu, pode ficar tranquilo. Mas então bora começar logo, como sempre, com a sinopse. Encanto conta a história dos Madrigal, uma família extraordinária que vive nas montanhas da Colômbia, em uma casa mágica num lugar maravilhoso conhecido como Encanto. A magia deste encanto abençoou todos os meninos e meninas da família com um dom único, todos exceto Mirabel. Mas quando ela descobre que a magia que cerca o encanto está em perigo, Mirabel pode ser a última esperança de sua família excepcional. Dirigido por Brian Howard, que foi um dos diretores de Bolt, o Supercão, também Enrolados e Zootopia, olha só. E o outro diretor também é Jared Bush, que também participou de Zootopia, Moana, então o repertório desses dois é show de bola. Bora lá, Encanto. Gente, vou começar pelo óbvio. A animação é muito linda, realística quando precisa ser, mas não no nível do remake do Rei Leão, sabe? É realístico, mas é nítido que é uma animação. Coisa que eu senti falta no Rei Leão. E aqui é bem presente. É a melhor animação da Disney Animation? Não sei, a concorrência é bem forte. Agora, é o mais colorido até agora? Eu diria que sim, sinceramente. Tem muito o que ver e ouvir, vocês já devem saber, mas reforço que é o musical. E como a história se passa na Colômbia, tudo é construído ao redor dessa cultura, né? Alguns números são em espanhol, a letra ajuda a avançar a história ou fazer a gente conhecer mais dos personagens colombianos, o que é sempre uma boa escolha se tratando de um musical. E vale lembrar que Lin-Manuel Miranda, artista super famoso por Hamilton, em um bairro de Nova York, que já trouxe aqui pro podcast, e Tic Tic Boom, seu primeiro filme como diretor. Gente, me dói o coração que eu não consegui trazer Tic Tic Boom pra discutir aqui com vocês, sério, é bom demais, eu adorei. Ele tá acreditado na parte das músicas, ajudou na parte da composição da letra, e é só escutar para ter mais uma prova de que ele é bem talentoso. Algumas são melhores que outras, claro, mas não achei nenhuma ruim. As minhas preferidas são Não Falamos do Bruno, muito boa, um ritmo meio pop que eu não esperava, porque eu acredito ser um filme de época, não tenho certeza, mas em várias músicas eles brincam com o ritmo, trazendo uma modernidade para vários números musicais, o que eu gostei, é bem contemporâneo. E outra também é Dos Oruguitas, lindíssima. A junção da música, o ritmo em que é tocada com o que está sendo mostrado é muito emocionante. O momento em que eu cheguei mais perto de chorar provavelmente foi com essa música.
Sobre a história em si, é boa. Como falei, tem algumas músicas, todas avançam a história ou abordam algum personagem, o que é ótimo. Mas além disso, e de ser visualmente lindo, tem o que oferecer? Tem alguma mensagem? Sim, o tema imigração é bem abordado, o que me surpreendeu bastante porque não é algo abordado em filmes hollywoodianos hoje em dia, muito menos animados e muito menos ainda da Disney. É ousado, mas um ousado bem-vindo, porque coloca o público na posição daqueles que tiveram que abandonar suas casas, seus lares, porque não era mais seguro. E mesmo sendo sim um tema político, querendo ou não, o roteiro aborda isso, não foge do tema, sendo sutil, porém impactante. Ele é político o suficiente para muita gente entender o outro lado da moeda, o que não só é genial, como é feito sem tirar toda a alegria que o filme também tem a oferecer. O drama não ofusca as diversas outras cenas mais animadas e descontraídas, sabe? E outra, fazendo também que seja um bom concorrente ao Oscar. Vamos falar das indicações daqui a pouco, mas ter um tema forte no seu filme é super importante para a academia, e Encanto faz isso com respeito e dignidade à família Madrigal, o que é muito importante. Ah, Lucas, só isso? Que nada. Como o foco é a família, o roteiro tem várias oportunidades de abordar alguns conflitos internos, como por exemplo, para muita gente, principalmente os mais jovens, muitas vezes acaba sendo mais importante se esforçar para trazer orgulho, honra para a família, do que honrar a si mesmo e ser verdadeiro consigo mesmo. E também associado com a ideia de que você só é especial se você tiver algo a oferecer. Tudo muito bom e é feito de uma forma que muita gente, de verdade, possa se identificar, seja por uma lembrança, o momento da vida que está passando agora. Sempre mensagens que estejam disponíveis para todo mundo, né? A Disney faz isso muito bem, desde imigração até fazer por merecer o amor de alguém da família. É muito interessante. Ah, mais uma coisa, antes de seguirmos com outro tópico. O filme aborda isso e eu queria reforçar aqui também. Mesmo que a gente já tenha uma opinião formada sobre alguém, talvez algum pré-conceito, a gente nunca sabe o que tá rolando na vida dessa pessoa 24 horas por dia. Nem sempre as coisas são o que parecem, ainda mais nessa época de pandemia, né? Então é importantíssimo ter isso em mente, e com algumas músicas, no mínimo 2 que eu já tenho em mente aqui, eles exploram isso, mais uma vez, sutil, mas tá lá. Tem umas coisas do roteiro que quero discutir ainda, mas só depois que falar dos personagens, beleza? Aí a gente retorna. O próximo tópico, pessoal, é a comparação entre dublado e legendado. Não sei se vocês são dessa época, mas quando trouxe Frozen 2 e Dois Irmãos, falei que ambas as versões são super competentes e profissionais, e apesar de pessoalmente me sentir mais impactado pelas músicas de Frozen em inglês, no geral, com esses dois filmes, são casos que, assim, meio que tanto faz a forma que você for assistir. Todos os dubladores fazem um trabalho muito bom. Com Encanto, realmente a dublagem brasileira é boa, e até digo que tem músicas em português que são bem mais cativantes do que em inglês, mas o único motivo pelo qual vou prevalecer nesse podcast a versão legendada é porque em algumas canções, principalmente a primeira, tem vezes que você simplesmente não entende o que as pessoas estão dizendo. Eu não sei se o meu caso foi um caso específico, se o problema foi na caixa de som ou no meu ouvido, mas a primeira música, por exemplo, da metade pro final, eu não entendi nada do que estava sendo dito. E foi justamente a música que explicava a árvore genealógica da família protagonista. E eu me prejudiquei muito por causa disso. Saí da sala de cinema achando que todas as crianças e adolescentes eram primos. Só depois eu percebi que não, que alguns são irmãos, enfim. E isso faz uma diferença. O que eu tô tentando dizer é que entender o que tá sendo cantado é importante demais, demais. E uma vez ou outra, na minha experiência, isso não foi possível. O que infelizmente acabou afetando minhas impressões do filme. Então, por esse motivo, indico a versão legendada, mas tirando isso, a versão brasileira é bem legal, me senti entretido da mesma forma que na versão em inglês.
Foi só esse detalhe mesmo. Então, dito isso, seguimos com a categoria dos personagens e aviso que não tenho preferência por dublador X ou Y, nesse caso aqui todo mundo tá legal. Como disse, uma música ou outra eu preferi em português, mas não sei escolher entre os dubladores, porque no geral todo mundo fez um trabalho muito bom. Eles são muitos, por isso começo destacando a protagonista e depois algumas menções honrosas. Mirabel Madrigal, em inglês, é dublada pela Stephanie Beatriz. É bem conhecida pela série Brooklyn Nine-Nine, mas eu a conheci mesmo por Em um Bairro de Nova York, onde ela estava muito bem. E em português, a dubladora é Mari Evangelista. Mirabel é uma pessoa super fofa e que tá em uma situação que muita gente, como eu falei, deve se identificar. Algumas coisas eu mesmo me identifiquei. Só sei que se eu fosse a única pessoa da minha família sem um poder, eu não ia cantar uma música sobre isso não. Eu ia era chorar, isso sim. Eu não teria estrutura emocional nenhuma pra lidar com uma coisa dessas. E a Mirabel tem, olha só que legal. Por isso que ela é a protagonista. Mas sério, todo mundo já deve ter passado por alguma situação que não se sentiu bom ou competente o suficiente pra fazer algo, pra estar em algum lugar ou estar à altura dos outros. E Mirabel passa por isso, e observar o seu processo lidando com tudo isso, com os altos e baixos, é bem legal. É uma protagonista interessante, mas confesso que Encanto é um dos casos em que ter personagens secundários perto da protagonista é uma bênção. Porque são pessoas maravilhosas que você quer ter por perto, sabe? E as menções honrosas são deles. Bora lá, Dolores, em português dublada pela Jennifer Nascimento e em inglês Adassa ou Adeissa, enfim. Gente, que mulher engraçada. A cena mais engraçada do filme, na minha opinião, é protagonizada pela Dolores, que arrasa demais. Ela é demais. Deve ser a junção do poder dela com o tamanho dos olhos, sabe? Com a maneira que eles resolveram animar os olhos, que são imensos. Ah, eu adorei. E também o Bruno, dublado pelo John Leguizamo, em inglês, e Sérgio Rufino, em português. Cara, o Bruno tem uma importância bem grande para a história e por isso ele é tão interessante. Não só por ter uma música com o nome dele, e não só o que acontece com ele, mas o que ele mesmo tem a oferecer para a narrativa. E seus poderes também, feito de uma forma muito visual. E para um filme, quanto mais visual melhor, né? Meio dramático, eu gostei. Beleza, voltando para a questão do roteiro, apesar de ter tudo aquilo que eu falei agora há pouco, das mensagens e tudo mais, teve uma coisa que me incomodou um pouco, não me tirou da experiência nem nada, mas em múltiplas ocasiões sentia que faltava contexto. Em certos pontos específicos da história, que eu pessoalmente adoraria ter um esclarecimento maior, eles simplesmente deixam para a interpretação do público. Claro que não vou dar spoiler, mas principalmente a questão da Mirabel não ter poderes é abordada de forma vaga. Como quem quer dizer, divirtam-se vocês aí tentando entender o que isso significa, sabe? Tem isso e umas besteiras menores que eu também senti falta de contexto. Mas só reforçando, eu sou super capaz de assistir um filme que termina com um final em aberto e tudo mais. Mas nesse caso, o que eles escolhem deixar aberto à interpretação é justamente o coração da história. Algumas coisas têm que ser feitas pelo roteiro, sabe? Pelo menos é isso que eu penso. E outra coisa, quando assisti pela primeira vez, a resolução do terceiro ato, o grande desfecho que resolveria o grande problema, me lembrou muito, mas muito, o desfecho de Frozen, o primeiro, e Raya. Raya eu não tenho 100% de certeza porque só assisti uma vez, mas basicamente a resolução de Encanto é uma mistura da resolução de Frozen e Raya, tirando as cenas de ação, ou seja, um final com as mesmas intenções desses outros dois filmes, só que super passivo, desprovido de ação. A ausência de ação, confesso que não é isso que me incomoda. O que me incomodou foi mais o fato de eu sentir já ter visto isso antes. E o modo como eles resolvem as coisas aqui, senti que... Como que eu posso dizer? Eu senti que já tinha visto isso antes e por causa disso não me tocou tanto. Porque parecia que a Disney estava reutilizando partes do roteiro de outras obras, deles mesmos, sabe? E parando para pensar agora, posso estar errado, mas Frozen e Raya
também são da Disney Animation, né? Não é Pixar, olha aí. Isso foi minha impressão na primeira assistida. Na segunda, tenho que ser justo, confesso que notei isso bem menos e consegui ver mais a identidade de Encanto ali no meio. Então isso também deve ser levado em consideração. Seguindo agora com o Oscar, é quase garantido que vai ser indicado a melhor animação. Só não digo de certeza porque os indicados não saíram, mas esse filme tem tudo. Mensagens que chamam a atenção da academia, em especial a imigração. O estilo da animação é belíssimo e ainda é da Disney, né? E eles estão todo ano no Oscar, ainda mais nessa categoria. Lucas, e o filme Luca? Olha, posso estar enganado e daqui a alguns meses ele pode ser indicado sim, mas acredito que, apesar de também ter um estilo de animação bem diferente, não tem o apelo de uma forte mensagem atual, como Encanto tem, sabe? Não tô dizendo que Luca não tem o que oferecer, mas em relação às mensagens, Encanto é mais comercial nesse quesito. Além da representatividade, né? Destacar uma família colombiana inteira também é um diferencial. E eu não ficaria surpreso se pelo menos uma música fosse indicada também, viu? Minha aposta é Dos Oruguitas, pelo motivo que eu falei lá atrás. O ritmo e a letra casam perfeitamente com o que está sendo mostrado, e isso eleva ainda mais a música, o que é bem inteligente. Então, essas são minhas apostas aí pro Oscar 2022. Olha, de acordo com o site Box Office Mojo e Wikipedia, Encanto custou aproximadamente entre 120 e 150 milhões de dólares para ser feito, e até o momento arrecadou mundialmente mais de 125 milhões de dólares. Levando em consideração que vai passar algumas semanas em cartaz e depois pro Disney Plus, ainda vai render uma grana boa, mesmo que não cheguemos a ver os números, porque do Disney Plus só eles têm acesso, né? E tenho certeza que vai ser um sucesso na plataforma. Então, sobre isso, tô bem tranquilo. Bom, Encanto, no geral, é um filme doce sobre uma família muito interessante, com uma mitologia em volta deles mais interessante ainda. Adoraria ver mais, não só com números musicais bem legais, algumas eu já até coloquei na minha playlist, já tô escutando, inclusive já escutava enquanto escrevia o roteiro desse podcast, mas abre espaço para comentários super atuais sobre tolerância e intolerância com os imigrantes, também autocuidado, autoconhecimento, a importância da comunicação. Tem muito pano pra manga. E mesmo deixando mais detalhes em aberto do que eu pessoalmente gostaria, compensa com um show visual que todo mundo já sabe que a Disney domina quando se trata de animação. Olha, eu espero muito que os pais que forem mostrar esse filme a seus filhos, seja em casa, no cinema, conversem ou normalizem os temas que são abordados, porque discutir isso impacta muito o futuro dessas crianças e como elas vão ver a sociedade quando forem mais velhas. Filmes como Encanto abrem portas para muitas discussões, claro, para todas as idades, mas com certeza vão afetar a criação de muita gente. E se liguem na indicação de melhor filme animado, viu? Fortíssimo candidato. E esse é o podcast sobre Encanto, sem spoilers. Realmente, no fim das contas, gostei de ter visto. Foram experiências que valeram a pena. Como falei, gosto de narrativas só um pouco mais fechadas e resoluções um pouco mais autênticas. Mas é tão bonito, mano, que se importa. É bom sim, entretém, recomendo demais. E assim chegamos ao final de mais uma edição, espero que tenham gostado. Se sim, comenta lá no @sessãoas6 no Instagram, que adoro debater com vocês sobre algum filme, alguma série. Recomenda o podcast para quem não viu Encanto ainda, ou que já viu e quer trocar uma ideia também, que isso ajuda demais. Adorei falar sobre esse filme, é muito fofo, de aquecer o coração. E meus amigos, próxima semana trago aqui nada mais, nada menos que nosso querido amigo da vizinhança, Peter Parker. Finalmente Homem-Aranha vai lançar e acho que nunca fiquei tão animado para ver um filme do Homem-Aranha, mas se Deus quiser trago aqui para vocês sábado que vem, beleza? A não ser que haja algum imprevisto com o filme, com a minha ida ao cinema, mas aí eu deixo para a semana seguinte, mas a ideia é sábado que vem, beleza?
Se você escutou até aqui, muito obrigado de verdade e me encontro com vocês na próxima edição. Um beijo e até mais!